Gente, então agora nós vamos começar esse bloco falando-se o seguinte: se anteriormente a gente aprendeu o que seriam os múltiplos, que basta multiplicar pelos naturais, né? E o que são divisores, que são aqueles números que eu vou dividir um número por ele e o resto vai ser zero. Então, agora aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte: como que eu vou descobrir quais são os divisores e quantos são, tá? Então, agora nós vamos fazer isso daqui. Divisores. Como que eu vou achar os divisores de um número? Para achar os divisores de um número, eu vou fazer o quê? Decompor o número em fatores primos. Depois que eu decompor, que é o famoso, gente, fatorar. Então, decompor em fatores primos nada mais é do que fatorar. Depois disso, eu vou fazer o quê? Vou traçar uma linha e escrever o 1 no alto. O que é? Exemplo aqui, ó. Quero saber os divisores de 60. Venho, traço aqui, fatoro aqui. Depois que eu fatorar, vou traçar uma linha e vou colocar o número 1 aqui em cima. Por que eu coloco o número 1 lá em cima? Porque ele é o divisor universal. Ele é o número que vai dividir todos os demais números, tá? E depois, terceiro passo, multiplicamos Multiplicamos sucessivamente cada fator primo, que eu vou achar aqui, pelos números que eu achar do lado de cá. Tranquilo? Então, assim que eu vou achar os meus divisores. Vamos para um exemplo aqui, ó. Eu quero descobrir os divisores de 60. Vem, fatoro. Para fatorar, nada mais fácil do que divida aqui pelos números primos. E ao dividir aqui pelos números primos, gente, eu tenho que tomar atenção de começar sempre pelo menor. E não ficar assim, vamos ver se o 2 se o 7, agora o 11. Não. Vai em ordem. Vamos primeiro verificar se é o 2, depois o 3, o 5 e assim por diante. E por que isso? Para não precisar, se eu for pegando os maiores primeiro, depois eu vou ter que sempre ir voltando nos menores para poder ver se os menores também são. Então, comecem pelos menores e assim que eles não forem mais ir dividindo, vocês vão passando para os maiores. Então, aqui, 60 é divisível por 2, que dá 30. 30 também será por 2, que dá 15. Por 2, o 15 não dá, então agora eu pulo para o próximo. Por 3 dá? Dá. Então, 15 por 3, 5. 5 dá por 3? Não. Então, pulo para o próximo, que é 5. 5 por 5 dará 1. Pronto, fatorei. Depois que eu fatoro, o que eu faço? Vou traçar uma nova linha aqui e vou colocar um 1 aqui em cima, porque o 1 ele é divisor universal. Depois, o que eu faço? Olha lá, vamos lá. Multiplicamos sucessivamente cada fator primo pelos divisores já obtidos e escrevemos esses produtos ao lado de cada fator. O que é isso, pelo amor de Deus? Esse lado aqui vão ficar, então, os divisores. Então, eu vou sair multiplicando os fatores primos pelos divisores que eu já encontrar do lado de cá. Então, eu vou primeiro 2 multiplicar por 1, que vai ficar 2. Agora, não tenho mais ninguém para multiplicar. Sempre, gente, eu multiplico o quê? Da linha superior para cima. Então, aqui o 2. Vamos multiplicar lá, ó. Vou multiplicar por 1. 1 é 2, mas já tenho 2 aqui, então não vou colocar ele aqui de novo. Multiplicando 2. 2 por 2, que vai dar 4. Não tem mais ninguém para ele dividir. Multiplicar quer dizer, lembrando que ele multiplica da linha superior para cima. 3 aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Paro ali. Agora o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 2, 12, quer dizer, 60. Então, quais são os divisores? E para escrever divisores, gente, a gente coloca D e o número dentro.
dentro do que, né? Dentro dos parênteses. Então, D, abre parênteses, e o número que eu estou querendo saber quais são os divisores dele. Então, escrevendo aqui, já que eu estou escrevendo sempre, gente, que eu estou escrevendo os elementos, quer dizer que eu estou escrevendo o conjunto. E o conjunto, ele é determinado pelas chaves. Então, por isso que aqui, quando eu falo de divisores de 60, eu vou colocar todos os elementos, eu vou enumerá-los, então eu coloco entre chaves. Então, é o quem? É o quem, né? Então, quem são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Eita. 12. Estou colocando em ordem, tá? Então, aqui pegando esses números e colocando em ordem. 20, 30, 60. Ah, professora, eu poderia ir tentando achar um por um assim? Poderia. Porém, corre o risco de vocês deixarem passar um número despercebido. Então, por via das dúvidas, façam desta maneira aqui que vocês sempre acharão os números. Vamos só verificar aqui se eu coloquei todos. Como que eu vou verificar? Verificando o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Então, assim que a gente encontra quais são os divisores. E se eu quero saber a quantidade de divisores que eu tenho, que é isso aqui, ó. Quero saber a quantidade de divisores. Nesse caso, o que eu vou fazer? Também vou fatorar o número. Então, aqui, ó. Quero descobrir quantos são os divisores de 60. Então, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Beleza, fatorei. Depois que eu fatorar, eu vou fazer o seguinte. A cada expoente dos spray. Gente, tem algo errado. A cada um dos... Ah, não, beleza. Tô lendo aqui, já pensando lá na frente. Falei, esse 1 tá onde, é? Desculpa aí. A cada um dos expoentes dos fatores encontrados, ou seja, em cada expoente encontrado, acrescenta-se uma unidade e em seguida multiplica o resultado. Esse 1 daqui eu estava confundindo com o 1 daqui. Eu falei, uai, por que o 1 tá lá em cima? Tá certo. A cada um dos expoentes dos fatores encontrados, acrescenta-se uma unidade. E em seguida eu multiplico os resultados. Não entendi nada. Bora lá. Fatorei. Depois que eu fatorei, eu vou escrever esses fatores em forma de multiplicação. Então, aqui vai ser o quê? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Não tem nada vale 1, não tem nada vale 1. Então, a cada um dos fatores, então, a cada um desses fatores, eu vou pegar os seus expoentes. Então, aqui, peguei os expoentes de cada um deles. Peguei lá os expoentes, a cada um dos expoentes dos fatores encontrados, acrescenta-se uma unidade. Então, aqui, ó, peguei cada expoente, vou acrescentar 1. Como esse 1 é de cada um, vou colocar os parênteses aqui, ó. Então, a cada um dos expoentes eu acrescentei 1. E no final, eu vou fazer o quê? Multiplicar os resultados. Então, agora eu vou pegar aqui e vou multiplicar. Então, como que fica? 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2. 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que o quê? O 60 possui 12 divisores. O que é verdade, uma vez que eu já havia contado isso aqui anteriormente, né? Números de divisores pares. Gente, isso daqui vai facilitar vocês, para vocês não precisarem sair fatorando, achando todos os divisores. Depois que eu achar todos os divisores, eu vou isolar os pares, vou isolar os ímpares e aí eu vou ver quem são um e quem é o outro, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos uma outra situação, que é o seguinte. Número de divisores pares. O que eu faço aqui? Número de divisores pares. Produto do expoente do fator primo 2. Opa! Então, produto do expoente do fator primo 2. Vou até fazer o seguinte, peraí.
Ai, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou trazer pra cá pra fazendo aqui, né? Então, aqui, era o 60, né? Só pra ir fazendo aqui junto com vocês. E aí, ir explicando o que quer dizer ali. O que o português quer dizer, né? Então, olha só, eu tenho isso aqui, eu sei que aqui tem que 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, olha lá. Eu vou fazer produto do expoente do fator primo 2 pela soma dos expoentes dos outros fatores primos da decomposição. Olha aqui, vamos reparar aqui antes. Só um comparativo. 2, 4, 6, 10, 12, 20. Então, olha aqui, ao total eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já sei que tem 8, tá? Só estou resolvendo isso aqui para vocês verem aqui de uma vez. O que tá falando? Eu vou fazer o produto do expoente do fator primo 2. Fator primo aqui do 2 é 2. Eu vou fazer o produto dele por quem? Pela soma dos expoentes dos outros fatores primos da decomposição por uma unidade. Então, eu vou pegar o expoente do fator primo 2, vou multiplicar pelos outros expoentes somados uma unidade. Então, o expoente do 2 eu não somo nada, eu pego ele do jeito que está. E os demais eu somo uma unidade. Então, somando uma unidade aqui vai ficar 2. Somando uma unidade nesse aqui também vai ficar 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Olha que maravilha. O mesmo 8 que eu achei aqui, eu também achei aqui. Ah, professor, então se eu achei que quantidade de números de divisores pares é 8, de um total de 12, para achar os ímpares basta subtrair, né? 12 por 8. Tá corretíssimo. Mas, e se você não tiver calculado os pares antes? Eu quero descobrir os ímpares. Você vai calcular os pares para depois achar os ímpares? Não, então calcula os ímpares de uma vez. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Que ao mostrar aqui, ó, como que eu calculo se eu tivesse querendo os ímpares, então? Como que vai ser? Total de ímpares, de divisores ímpares de um número é igual ao produto. Então, eu vou multiplicar a soma dos expoentes dos fatores primos em decomposição com a unidade, porém eu não coloquei aqui, ó. Exceto então, olha aqui. Eu vou fazer o quê? Vou pegar os expoentes daqueles números primos ímpares. Total de divisores ímpares de um número é igual ao produto da soma dos expoentes dos fatores primos ímpares. Então, aqui, ó, quer dizer, eu não coloquei, mas aqui já subentende. Olha aqui. Isso daqui tem que estar subentendido. Ao falar que o quê? A soma dos expoentes dos fatores primos ímpares. Então, o 2 não é fator primo ímpar. Então, exceto o expoente do 2. Então, aqui eu vou pegar o expoente de 3, o expoente do 5 e vou somar 1. Então, ali, ó, 1 mais 1, 1 mais 1. E vou chegar e multiplicar aqui. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2, que dá 4. Olha lá, 4 mais 8, 12, que é a quantidade total. Tá? Então, aqui, aproveitei já para resolver esse exemplo do 60. Eu vou aqui fazer com 360 também, que é do exemplo que está pedindo, mas eu não vou procurar, vou deixar aí como para casa, para vocês acharem quais são, tá? Para achar quais são, o que faz? Fatora, coloca um lá em cima e sai multiplicando, colocando os resultados aqui.
eu vou calcular quantos são os divisores de 360, tá? Então, eu vou apagar aqui, porque não sei, acho que cabe aqui, ó. Então, de 360. 2,180. Dividindo aqui, né? 3,15. 3,5. 5,1. Então, se eu quisesse, se eu procurar saber aqui quem são, eu iria traçar aqui, colocar um lá em cima e sair multiplicando. Aí, depois que eu multiplicar todo mundo aqui, o resultado daqui seria quem são. Mas aqui eu quero saber quantos são. Então, ficaria aqui 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então, vamos lá. Se eu quero saber a quantidade total, pego todos os expoentes, somo 1 a eles. Então, 3, 2 mais 1, 5, 1 mais 1. E multiplico 4 por 3 por 2. 24. Então, aqui eu teria 24 divisores. Se eu quero descobrir quais são os pares, o que eu vou pegar? Vou pegar o expoente do 2 e vou multiplicar pelos demais expoentes somados 1. Então, aqui 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Quero descobrir agora os ímpares. Então, eu pego os expoentes apenas dos fatores ímpares, que é o 3 e o 5. Então, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 3 vezes 2, que dá 6. 6 mais 18, 24. Só mais uma coisa aqui, vou até colocar aqui em cima. Vou até pegar um número pequeno, vou falar o seguinte. Professora, e se eu não tivesse esse fator primo 2? Como que eu iria descobrir, então, a quantidade de divisores pares? Então, aqui, por 9. 3, 3, 3, 1. Nesse caso aqui, então, eu tenho o quê? 3 elevado a 2, certo? Se eu quero descobrir quantos pares, para saber quantidade de pares, eu teria que fazer o quê? Pegar a quantidade de expoente, aqui ó, quantidade de expoente do fator 2 e multiplicar pelos demais somados 1. Tem fator 2 aqui? Não. Então, tem expoente? Não. Se não tem, vai ser 0. 0 vezes o expoente do número ímpar ali, somados 1. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, quantos divisores pares que eu tenho? 0. E quantos ímpares? Vai ficar o quê aqui? 2 mais 1. Como não tem ninguém para multiplicar, eu apenas somo. Então, 3. Então, quer dizer o quê? Que a quantidade de divisores ímpares vão ser 3 e par nenhum. Então, quantos divisores ao total eu vou ter aqui? 3, né? Porque 3 mais 0, 3. Então, gente, vamos ver aqui se dá tempo. Ah, não. Vamos ficar por aqui, então. Vou ficar nesse bloco aqui por aqui. E aí, depois, eu vou começar, então, o próximo bloco, vou falar sobre MMC e MDC. Tá, joia? E depois disso, vão vir uns exemplozinhos aqui pra gente começar, então, a falar do próximo conjunto numérico, tá? Aqui, gente, esse conjunto, ele será aquele que vocês vão ter uma maior malemolência, assim, porque são muitas definições. Então, aqui, esse é o mais complicado por causa da quantidade de definição. Mas as definições que eu trouxe aqui para conjunto dos naturais cabem para os demais também. Então, se eu quero descobrir quantidade de divisores lá de um número inteiro, mesma situação. Se eu quiser saber quantidade de múltiplo de divisores, quantos múltiplos, quantos divisores, se eu quiser saber, no caso lá, não vai ter aquela questão do quê? Sucessor, antecessor. No inteiro vai ter, mas no conjunto dos racionais não vai ter. Mas,
Aqui, então, está sendo maior, essa parte eu estou tendo um cuidado maior pela quantidade de definição que tem. Tranquilo? Então, vou findando aqui o nosso bloco e no próximo eu vou começar MMC e MDC. Tá joia? Vamos ficando por aqui.